Esse ano tem novidade para quem vai se aposentar pelo INSS. Algumas regras mudaram já agora em janeiro, viu? E para contar para a gente entender melhor sobre o que mudou, está aqui comigo, ao vivo no estúdio, o advogado especialista em direito previdenciário, Henrique Dantas. Então, se você tem pergunta para o doutor Henrique, manda no WhatsApp 629-9109-5099 para eu fazer aqui ao vivo para ele agora. Doutor Henrique, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Muito obrigado, muito bom dia a todos que nos assistem. O que mudou já esse mês em relação à aposentadoria? Então, Danusa, são as famosas regras de transição. Desde 2019, quando teve a última reforma, o governo organizou a Previdência de uma forma que todas as aposentadorias dali para frente seguiriam regras de transição para aquelas pessoas que já estavam participando do sistema de Previdência, já estavam contribuindo, seja de carteira assinada, seja como contribuinte individual. A cada ano que passa, desde então, mudam-se algumas regras de transição, dessas que eu falei para vocês. São basicamente duas agora. A regra de pontos, que é quando a gente soma a idade mais o tempo de contribuição, ela mudou em 2025, e a regra da idade mínima. São essas duas grandes regras. O que passa a valer agora em 2025? Para a mulher que contribui para a Previdência Social, ela precisa ter 30 anos de contribuição, isso é um padrão, e uma idade mínima. Qual é essa idade mínima? É 59 anos em 2025. Antes era 58. Então passa a ser 59 anos e ela tem que ter uma pontuação de 92 pontos, somando idade e tempo de contribuição, ou uma ou outra regra. E para o homem, a mesma situação. Também tem que ter um tempo mínimo de contribuição, que são 35 anos, e a idade mínima do homem é, no caso, 64 anos. Ano passado era 63. Então passa a ser em 2025 64 anos mínimo de idade para o homem, e o tempo de contribuição para o homem permanece os 35 com a pontuação de 102 pontos. Para a mulher 92, para o homem 102. São essas regras que mudaram. Doutor Henrique, existem várias maneiras de se aposentar. O senhor está falando a questão de pontos. Existem outras maneiras também. Quem escolhe essa maneira? É a própria beneficiária ou não? É o INSS que vai enquadrando as pessoas? Excelente pergunta, porque existem muitas possibilidades de aposentadoria, seja por tempo de contribuição, seja por idade mínima, seja por outros critérios que existem, inclusive utilizando o tempo rural, que você pode ter trabalhado na roça, ou utilizando os seus períodos especiais, que são aqueles com insalubridade, periculosidade. Então existem várias possibilidades. O que nós sempre orientamos? Que cada pessoa que esteja nos assistindo procure uma orientação com um advogado especialista, porque cada caso, Danusa, vai ser um caso específico. O caso da Dona Maria não é igual ao caso do seu José. Por mais que eles sejam irmãos, nascidos da mesma casa, cada um trabalhou por um tempo, teve uma história de vida de contribuição. Então é muito importante que você analise isso antes, porque, respondendo à sua pergunta, no momento de aposentadoria, você pode optar por aquele melhor benefício. Se o INSS conceder um benefício que não é o melhor, você pode pedir a revisão da sua aposentadoria. Então, se você tiver o benefício, o pedido de aposentadoria negado, você pode mudar lá o tipo do pedido? Exatamente. Por exemplo, você pediu uma regra de pontos, mas você, na verdade, não tem direito a ela, porém tem direito a uma outra regra. O INSS automaticamente te oferece essa outra regra. Se o benefício for indeferido, negado, você pode cobrar na justiça, inclusive, que o INSS conceda esse benefício, porque houve, naquele caso, um provável erro nessa análise concessória. Então, é importante. Qual é a documentação, né? O que as pessoas têm que reunir ao longo da vida, ou quando for procurar um advogado para pedir uma ajuda? Qual a documentação para a pessoa levar para dar esse start aí nesse pedido dela? A Previdência, ela funciona como um seguro e como uma aposentadoria. Então, você vai chegar no final da sua vida de trabalho ali com o seu benefício de aposentadoria, mas no meio do caminho você está protegido também do seguro. Benefícios por incapacidade, por acidente, né, por deficiência que possam acontecer. Para ambos os casos, seja para a aposentadoria, seja para o seguro, você precisa estar segurado, ou seja, você precisa estar contribuindo para a Previdência Social. Então, no momento de buscar o requerimento do seu benefício, você vai precisar apresentar a prova dessa sua filiação, seja por meio de carteira de trabalho que anote. Hoje a carteira de trabalho ela é digital, né, para os novos contratos, mas as pessoas que trabalhavam antes da carteira digital precisam levar suas carteiras físicas, todas elas de preferência, e as pessoas também que trabalhavam na roça, os documentos que eram de produção rural, lá onde trabalhou, se você era proprietário, se você era um assentado, qual era a sua condição. E as outras documentações, por exemplo, que envolvam um tempo especial, se você trabalhou no ambiente hospitalar, no ambiente de periculosidade, aquela documentação específica, sempre contando, se possível, com a orientação de um profissional. Doutor Henrique, o senhor disse que desde 2019, então, algumas regras vêm mudando, duas mudaram especificamente agora no mês de janeiro, mas tem novas regras que vão mudar mais para frente também.
É possível que a pessoa se aposente agora se ela já tem direito ou não? Ou é mais vantajoso ela trabalhar mais um pouquinho, esperar uma regra mais vantajosa futuramente? Tem como fazer uma análise disso? Excelente pergunta, porque isso significa planejamento previdenciário. Você não é obrigada a se aposentar agora. Às vezes você está com a idade de 60 anos, 59 que nós falamos para a mulher, mas você está na flor da vida, está trabalhando, está com altos projetos para 2025 e você não quer se afastar naquele momento do trabalho. O que nós recomendamos sempre, Danusa? Que você faça um planejamento previdenciário. Porque através desse projeto de planejamento previdenciário, você consegue identificar quais são as vantagens de eu me aposentar agora em 2025, quais são as vantagens de eu me aposentar daqui a 1 ou 2 anos, por exemplo. Porque, respondendo a sua pergunta, para cada novo ano de contribuição, eu aumento o meu coeficiente na hora do cálculo do valor do benefício. Então, talvez você esteja antecipando um benefício que lá na frente poderia ser melhor se você aguardasse, por exemplo, uma idade melhor ou um tempo de contribuição melhor. Tem pergunta do telespectador, a Maria Helena Pereira mandou o seguinte: ela tem 65 anos e só contribuiu durante 2 anos. Ela consegue se aposentar? Ela se enquadra em alguma regra? Então, nós temos aqui uma situação muito comum da mulher que provavelmente trabalhou muito mais do que 2 anos ao longo da sua vida, dos 65 anos, mas que ela tem muito pouco tempo formal. E aqui nós estamos falando da informalidade. O brasileiro, Danusa, infelizmente, ele viveu muito tempo na informalidade e a mulher principalmente por trabalhos domésticos e tudo mais. A dona Maria, no caso dela, já ter 65 anos, é muito improvável que ela consiga, por exemplo, contribuir por mais 13 anos para chegar aos 15 anos, que é o tempo mínimo de contribuição. Nesse caso, caso ela se enquadre nos critérios de baixa renda, ela pode procurar o CRAS, fazer o seu CAD único e requerer o BPC-LOAS, que é um benefício que assiste ao idoso com essa idade, exatamente 65 anos que ela tem, que ela, comprovando uma renda per capita do grupo familiar que seja de baixa renda, pode ter direito a um benefício que não é uma aposentadoria, mas é uma assistência de um salário mínimo por mês. O Moisés Ferreira Lopes, ele falou o seguinte: ele tem 55 anos de idade, 37 de contribuição, tem salubridade, mas que ele falou que ele não está conseguindo se aposentar. O que pode estar acontecendo? Moisés, o seu caso é um caso muito comum porque você está dentro das regras de transição. Então você tem uma idade jovem, considerada para o INSS de 57, mas você tem um tempo de contribuição alto. Né? E ainda mais com o tempo especial da insalubridade, esse tempo ele aumenta, Danusa, ele pode inclusive aumentar 40% em cima desse tempo. Olha o tanto que isso pode aumentar. Qual que é a questão dele? Ele precisa entender que a aposentadoria, desde 2019, passou a exigir idade mínima para todo mundo. Então, lembra das regras que eu falei da pontuação e da regra da questão da idade mínima? Para o homem é 64, ele ainda não tem. E a outra regra, que seria a regra de idade mínima mesmo, tem uma idade mínima também que fica acima dos 60 anos. Então, para ele, muito provavelmente um planejamento previdenciário vai ser o ideal, já pensando numa aposentadoria na casa ali dos seus 60 anos de idade. Doutor Henrique, se a pessoa, então, ela já tem o tempo de contribuição, mas não tem a idade, ela vai continuar trabalhando, né? Ela vai continuar contribuindo. Isso vai fazer com que ela tenha acesso a um benefício melhor, né? Receber um benefício mais alto futuramente ou não? É possível que melhore. Isso mediante o planejamento. Por quê? Como que é calculada essa aposentadoria, Danusa? Ela é calculada em cima da média contributiva do meu histórico de contribuição. Então eu vou observar tudo que eu já paguei para trás e vou fazer uma média e o que eu posso pagar para frente. Depois que eu faço essa média, eu vou ver, olha, será que eu consigo melhorar o meu tempo de contribuição e melhorar essa média puxando para cima? É um planejamento. Agora, muitas vezes as pessoas, nessa ideia de postergar, elas reduzem o valor das contribuições e isso acaba impactando a média caindo também. Então, essa análise ela é muito individual, mas sim, é possível que ela não se aposente agora e aguarde por mais tempo, desde que ela esteja seguindo um planejamento para melhorar uma aposentadoria futura. O INSS aceita pagamento retroativo? Eu não contribuí, falta 2 anos, eu quero já quitar esses 2 anos para eu aposentar. Esse tema é um tema muito polêmico, dá até um calafrio aqui no advogado. Por quê? Não é tão simples assim. Muita gente acha que é uma situação simples. Às vezes você até consegue o recurso financeiro para quitar uma contribuição em atraso, mas essas contribuições, em regra, elas não contam para carência. E para a aposentadoria que nós estamos falando aqui, eu preciso de carência mínima. Então, carência é uma situação que é muito complexa. Então, nunca pague o INSS de forma retroativa sem antes ter a orientação de um profissional, porque você corre o risco de contribuir para indenizar um período, mas esse período não poder ser validado. Então, muito cuidado, não desperdice seu dinheiro. Henrique Dantas, advogado especialista em direito previdenciário. Tem algumas pessoas aqui pedindo o seu contato. Quer deixar algum arroba onde as pessoas podem encontrar o senhor, doutor Henrique? Muito obrigado pela oportunidade. Meu arroba é Henrique Braga Dantas. O meu próprio nome, estou disposto para as próximas oportunidades. Obrigada, um bom dia para o senhor. Muito obrigado.